existem duas principais premissas. Não existe doença, existe doente. Então, eu vejo muitos profissionais, quando eles recém entram no método CIS, as perguntas deles são assim: e o que eu faço para artrite reumatoide? Não é o que eu faço para artrite reumatoide, ou não é o que eu dou para fibromialgia, ou não é o que eu dou para o intestino preso. Entende? O seguinte, nós somos um sistema, nós temos um terreno biológico, então não tem como eu tratar uma doença. Então no método CIS, a gente não trata doença, a gente trata doente, porque esse doente é como uma impressão digital. Me diz o seguinte, essa impressão digital aqui, quantas existe igual a você no mundo? Conta aqui para mim. Exatamente. Ninguém, nenhuma. Exatamente. Nenhum doente é igual ao outro. Por isso que não é a artrite reumatoide se trata assim. A artrite reumatoide se dá isso. Gente, eu fui uma doente, olha, o passado, fui uma pessoa com artrite reumatoide, que hoje os meus exames PCR, VHS, fator reumatoide, tudo é zeradinho, de uma pessoa normal. Tudo isso nos meus exames, e era tudo alterado. Então, eu era uma pessoa que tinha essa doença crônico-degenerativa, desmineralizante, enfim, tudo. O que essa doença provoca, eu era uma pessoa totalmente atípica. Tanto que eu procurei N médicos, depois se der tempo eu conto para você essa história, e eles me davam tudo que era protocolo de artrite reumatoide. E eu só piorava com os protocolos de artrite reumatoide. Qual que é normalmente o protocolo da artrite reumatoide? Você tem que ajudar a desinflamar o corpo. E olha só, deixa eu contar uma coisinha só para você. Normalmente eles dão uma grande quantidade de ômega 3, porque existe um processo, ômega 3 e ômega 9, porque existe um grande processo inflamatório. E a gente sabe pelos estudos que ômega 3, ômega 9 ajuda nessa questão de regular todo o TNF-alfa, todo o processo inflamatório. Então, quando a gente estuda isso, bioquimicamente falando, ótimo, né? Então, precisa de ômega 3. Só que eu era uma pessoa que cada vez pior, quanto mais ômega 3 eu tomava, castanha do Pará, nozes, mais eu piorava. Então, por isso que assim, primeira coisa que você tem que entender, não existe doença, existe doente. Cada doente tem um terreno biológico. E esse terreno biológico, ele está o que dentro desse terreno biológico? Tá o intestino dele, né? Tá o ambiente, os metais tóxicos que ele tá, as frequências eletromagnéticas, as frequências elétricas interferindo nesse campo e tudo mais. Não é só isso. Tem toda a parte mental, por isso que ele é único, igual uma digital, que só ele pensa daquele jeito. Tem toda a parte emocional, que tá dentro desse terreno biológico. Tem toda a parte vibracional e tem toda a parte espiritual. Então, o terreno biológico, quando a gente fala, não é só a questão do meio interferindo e todo o sistema físico, não, é muito mais do que isso. Então, por isso que no método CIS a gente vai muito além.